gostaria de saber assim, a sua visão em relação à questão de abuso sexual de crianças e adolescentes. A sua pergunta é muito oportuna. Infelizmente não está na pauta de discussão do nosso Brasil, dos nossos parlamentares e executivos, e nem na justiça. Infelizmente nós podemos afirmar isso. Não está na pauta de discussão como prioridade. Isso vem agravando a vida das crianças, vem traumatizando nossas crianças, adolescentes e mulheres, né? Essa agressão ela é fantástica, ela é altamente pesada, nociva. Os psicólogos sabem disso, sabem? Nós temos aqui um psicólogo, ele sabe do trauma que causa nas pessoas. Eles passam uma vida com distúrbios, com medo de viver simplesmente. Não conseguem estudar, não conseguem trabalhar. Então nós temos que botar na pauta, repito, as discussões mais sérias. Leis mais duras, a gente vê muitas leis que não são aplicadas, porque no Brasil tem leis que ela existe, mas não é aplicada. A gente não consegue cumprir as leis que tem na nossa Constituição. A pedofilia é algo que chama muita atenção. Esse abuso sexual parte muito de pedofilia também, que a gente sabe que a proximidade das pessoas próximas de criança, está na casa da gente, não se faz educação sobre isso, nós temos que educar as pessoas. E a maior parte dos abusos, elas acontecem nas residências, acontecem nas nossas casas. Às vezes é um pai, é um sogro, é um padrasto, é um namorado que a mãe trouxe, quando não tem sua esposa, um namorado coloca dentro de casa, mas por gostar dele, confia totalmente e cega. Às vezes tem uma mocinha, ou tem um rapazinho, ou tem uma criancinha em casa, e aquele camarada é um monstro, é um louco, é um psicopata, tem que se dizer com todas as sílabas e letras. Então, esse monstro que a gente bota dentro de casa, gosta de ter uma vida tranquila com a mulher às vezes, mas só que está fazendo mal. E as crianças com medo, com receio, não dizem. Aí passam 1 ano, 2, 3, 10 sendo abusadas, às vezes uma vida inteira sendo abusadas por esses monstros. E a nossa sociedade tem que começar a falar sobre isso, não dá pra gente não discutir mais isso. Qual a visibilidade que o senhor tem a respeito das profissões das mulheres hoje na sociedade, sendo incluída em profissões que são masculinas? Nós estamos fazendo uma quebra de paradigma, na verdade. Está se quebrando uma cultura muito negativa que se tinha, e tem países aí, como lá para as bandas do Oriente, a gente pode dizer assim, para quebrar um pouco do gelo, que esses países eles ainda continuam amordaçando as mulheres. As mulheres são seres espetaculares, né? E eu não digo isso por conveniência, por estar aqui, por exemplo, perante 4 mulheres bonitas, inteligentes, profissionais, né? Que têm assim, sua vida maravilhosamente iguais aos homens, em qualquer condição que seja, especialmente na vida profissional. Mas infelizmente não está se discutindo. Eles temem, nossos parlamentares, as pessoas responsáveis, aqueles juristas que fazem as leis e apresentam aos parlamentares e outros, eles não estão discutindo o bojo da questão, né? Tem agora uma discussão muito recente, a sua pergunta também é maravilhosa, porque tem uma discussão muito recente que está tramitando na Câmara, no Senado. O presidente atual está vendo isso aí, mas eu acho que são muitas falácias, mas não está se chegando ao que se necessita. Tem empresários que contratam a mulher para a mesma função do homem e quer pagar a mesma coisa. Isso é um crime. Quer pagar menor, não quer pagar a mesma coisa, desculpa. Quer pagar mais barato, como se a mulher fosse mais fraca ou não produzisse o que eles produzem, o que o homem produz. A mulher tem até mais qualificação em algumas situações, mas não é essa a questão. A questão é que é bastante uma denúncia, ligar, vem, tem uma multa, já existe lei para isso. Eu acho que a gente perde muito tempo, em vez de estar autuando e fazendo a lei ser cumprida, a gente fica rediscutindo, é como se nós estivéssemos literalmente colocando, enchendo de linguiça a cabeça da nossa sociedade. Não dá para discutir o que já existe, é melhor fazer a lei ser cumprida. Olha, a mulher é uma profissional, ela trabalha, existem leis, façam a lei cumprir, as leis serem cumpridas, mas como são empresários, às vezes, que têm um espaço na sociedade e tem proximidade com algumas pessoas influentes, aí a gente pula essa etapa de fazer a lei ser cumprida para dar a ideia que estamos criando, que estamos debatendo novas leis. Então, é enrolação tremenda, e a gente não está indo direto ao foco. Esse é um dos problemas. Agora, eu acho que nessa quebra de paradigma, respondendo aí a tua pergunta, nessa quebra de paradigma, o que acontece? A cultura, ela se arrasta um pouco para as pessoas aceitarem essa novidade maravilhosa, que é desde quando a mulher teve direito ao voto e vem passando por um processo, a mulher se preparando, saindo um pouco de dentro de casa, porque antes a mulher o costume era esse, cuidava da casa e o marido buscava dinheiro fora, ia buscar os recursos. Passou, nós vivemos outro momento, estamos na era moderna, né? E a era moderna, a nossa cultura tem que estar adaptada a isso. Então esse grande paradigma que está se quebrando, e vocês guerreiros tem que quebrar, e nós homens, os marmanjos, temos que baixar a bolinha mesmo, literalmente, e temos que aceitar e trazer vocês para o colo no melhor sentido, trazer para o lado, trazer para ter esse carinho, porque sabe que vocês são profissionais. Olha, a maioria é de mulheres no mundo, no dia que as mulheres se rebelarem, os homens vão ter muita dificuldade para ter esse machismo todo aí. Lícios, você, na sua visão,
existe uma política de saúde pública consolidada para essas mulheres que são vítimas da agressão masculina, do feminicídio? Existe de fato essa política? Porque nas matérias é notório mais a parte da agressividade, mas o trabalho de saúde pública tem sido realizado com essas mulheres após o ato de agressividade sofrida? Eu acho que vocês estão inspiradas, Dia da Mulher, né? Vocês estão realmente num momento maravilhoso. Essa é a qualidade da mulher. Uma pergunta como essa, a gente tem que tentar dar uma informação o mais próximo possível da seriedade da sua pergunta. E, infelizmente, se faz muita mídia, né? O feminicídio virou moda. Estão aí matando as mulheres, estão fazendo, os caras avisam, eu tinha acabado de falar com vocês antes aqui, antes de estar no ar, que as mulheres, elas estão sendo mortas porque os caras avisam que vão fazer mal, geralmente os companheiros, 10 vezes, e a polícia vai lá e solta porque nós não temos força de lei para sustentar isso, para prender os camaradas. Então, voltando para a saúde, isso é um dos problemas, esse é o primeiro problema, essa é a causa, que não está sendo agida, o Estado, do modo geral, federal, municipal, estadual, não age da maneira adequada, porque tem que coibir isso aí duramente. Uma vida vale o quê? Uma vida vale outra vida. Então nós falamos da questão da saúde. Uma vida vale outra vida no mínimo. Se eu perguntar a vocês, quanto vale uma vida? Olha, uma vida não tem preço, ela tem valor. E ninguém sabe o valor de uma vida. Mas se nós fôssemos bem duro aqui, né, deixando os lados, cada um de lado, bem no cantinho, olhando só para as mulheres, para o bem que se pode fazer a vida, uma vida por outra vida. Olha, se você matar alguém, é uma coisa muito dura que eu estou dizendo aqui, mas tem que se pensar nisso. Mas você matou alguém, tirou a vida de uma mulher, pronto, você acabou de assinar a sua sentença de morte. Essa pessoa não precisa ser julgada por ninguém. É uma vida por outra vida, no mínimo. Se a pessoa que matou alguém não provar que foi por legítima defesa, o Estado vai tirar a vida daquela pessoa, vai eliminar, porque aquilo é um mal, é um monstro na sociedade. A partir do momento que ele matou alguém, que ele tirou a vida de um ser humano, ele se transformou num monstro. E aquele monstro é nocivo, não adianta. Seria a sentença de morte. Seria a sentença, mas não dada por nós. O senhor acha que isso não tem condições de Brasil? Não, eu acho que há uma grande, não me deixe esquecer a questão da saúde, né? Mas há uma grande hipocrisia no nosso país. As pessoas, quando estão na frente das câmeras, não têm coragem de dizer o que pensam, e nós precisamos de pessoas que digam isso, porque é uma vida por outra vida. A partir do momento, olha, eu tenho certeza absoluta que Deus está vendo tudo o que se faz. Mas se você olhar um pouco do Antigo Testamento, ela tinha um ditadozinho bem claro, que era olho por olho, dentro por dentro. As pessoas têm que defender as famílias. Se alguém fizer mal à minha família, eu tenho que defender a minha família. Nós não vamos sair da Constituição, sair das leis que nós temos, para nós criarmos uma situação de defendermos dessa forma. Mas o Estado poderia dizer, olha, se você matar alguém, a lei está aqui, claro, é lei. Não é sentença de morte para ninguém. A sua pergunta é interessante, mas é sentença de morte. A lei está aqui. Se você matar alguém, você perde o direito a viver. Parece ser simples, né? É duro, mas parece ser simples. Olha, Mas amedronta. Amedronta e que funciona. Comigo mesmo, exatamente, e que Você funciona. aconteça comigo mesmo. Eu tenho certeza absoluta que reduziria isso aí drasticamente, né? Então, olha, se eu matar alguém, eu morro, porque eu mesmo estou assinando minha sentença. Se eu não provar que foi legítima defesa, eu vou passar, eu vou embora, vou deixar de existir aqui. Então, e ninguém discute isso. Por que? Essa é a grande pergunta. Por que, doutora, ninguém discute isso? Coisa simples. Olha, não mata não que você morre. Tirar a vida de alguém é bom, morre. Se alguém tirar a sua, você vai gostar, acabou. Mas a burocracia e as conveniências não deixam de discutir isso. Só para responder a pergunta da doutora, a saúde, ela aproveita muito, as pessoas aproveitam o momento quando uma mulher é agredida, quando uma mulher sofre algum abuso, as pessoas vão lá e fazem um ato. Alguém aproveita aquele momento para se promover. Mas se a vida dessas pessoas depois, elas não têm o mínimo de auxílio. Existem até alguns órgãos, mas elas não são atendidas, não tem psicólogo, por exemplo, não tem um médico para atender em casa, porque ela tem vergonha de ir no posto de saúde, ou no PSF, ou no hospital. Porque quando uma pessoa é abusada, ela fica traumatizada, ela tem vergonha de sair de casa. Então não tem serviço que faça alguém lá na casa dela, onde ela se sente talvez um pouco mais segura, para atender e conversar com ela e para tentar saber o que ela está sentindo. Então nós temos que ter um pacote de saúde, né? A prevenção primeiro, que é mais importante. Psicologia não tem para essas mulheres, existe muito mais conta. Né? Uma mídia muito forte, mas não existe esse trabalho, não existe o trabalho de medicina mesmo, de médico, da questão de saúde. Uma equipe, né? Seria uma ideia excelente. Que essa equipe realmente funcionasse, porque para cada 10 casos que atendem, 2 ou 3 vêm a público. Para cada 10, 2 ou 3 vêm a público. Então, há uma quantidade muito grande de crianças, de mulheres sendo agredidas, estupradas, e nós poucos estamos fazendo, a sociedade poucos está fazendo. E vocês, mulheres, nada mais do que um dia como esse, nós começamos a discutir esse problema com muita ênfase, com muita razão. Ok, gente? Ok, Glória. Me agradeço.
Obrigada. Doutora, está liberado.